Saudações amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Luz Estrela Guia, Alexandre e Silvana, hoje para mais um vídeo do nosso canal. Da série Despertar da Consciência, hoje nós vamos falar de alguns tipos de consciências. Mas antes, Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber novos vídeos e quem puder, espalhem, divulguem os nossos vídeos para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse projeto Despertar da Consciência. é isso aí. Eu fiz uma listinha aqui, então, para não me perder, para passar bem direitinho para vocês, tá? Então, assim, tipos de consciência. A primeira que eu vou falar é a consciência adoradora. Essa é muito importante porque ela tem um cunho religioso. E o que é essa adoração? É quando você tem a pura conexão da sua alma, do seu eu superior com o divino, com Deus, com o Criador. Então, você tem que ter essa consciência de que essa conexão deve acontecer de forma natural, espontânea, visando sempre a sua ascensão, a sua evolução, a conexão com o Criador. Então, ela não pode jamais ter algum desejo de obter benefícios. Por exemplo, quando a gente faz aquela barganha, né? Olha, Deus, se você me ajudar a conseguir um bom emprego, se você não, né? Se o Senhor ajudar a conseguir um bom emprego, eu prometo que eu vou fazer tal coisa. Então, isso é uma barganha com Deus. Não, você tem que, quando for estabelecer essa conexão, tem que ser com a alma e o coração puros, para que você receba a sabedoria divina, para você poder executar o que você quer, para você ter sucesso em tudo que você for fazer, mas sempre contando com a proteção divina e com a sabedoria. Então você tem que ter esse discernimento de não adorar, por exemplo, uma imagem, né? Você, por exemplo, as pessoas que gostam, eu gosto também de algumas imagens egípcias, o Alexandre gosta também de orixás, de santos católicos, mas você ter a consciência que você não está adorando uma imagem, não, aquilo é uma representação de um fractal do Criador. Então, é um ponto de ligação, né? Você Exatamente. olha para a imagem e você se liga com a espiritualidade, nesse sentido, não de você pegar a imagem ali e ficar ali adorando aquilo, achando que né? ela vai fazer um milagre. Isso não existe, não acontece. É apenas uma forma, como a gente tem retratos de amigos em casa, né, de filhos, de pais, é uma forma de você estabelecer uma ligação, porque nós estamos no mundo material e a gente precisa, às vezes, de uma coisa mais palpável, mas ter essa consciência que você está fazendo essa adoração para Deus, para o Criador. Um exemplo disso são louvores tão bonitos, né, que temos nas igrejas católicas e evangélicas, né? Mantras, que mais? Orações, meditações. Quando naquele momento você reserva para o seu fortalecimento espiritual. Então é essa consciência que você tem que ter. Adoração, a consciência adoradora é para o espiritual maior, para o Criador. Essa adoração, falando um pouco do lado negativo, também um outro exemplo é a adoração às coisas materiais, em detrimento de adorar, por exemplo, o nosso Criador, o nosso Pai, né, o Mestre Jesus, né? Então, muitas pessoas são muito materialistas, elas dão, assim, valor, assim, emocional, aquele valor, um apego. aquela coisa, aquele apego com carro, com um imóvel, com o dinheiro que ela tem no banco, e esquece do nosso Criador, Ele que criou tudo, que criou o planeta Terra, que criou você, que criou, né, a sua alma, os seus pensamentos, né? Então,
a fazer essa avaliação, que tipo de valor que eu estou dando para as coisas. Essa é a consciência que a Sil acabou de comentar. Exatamente. A próxima, essa a gente trabalha muito com ela, com os nossos clientes, né, os nossos pacientes, na verdade, porque nós somos terapeutas, né? É a consciência afetiva. O que é essa consciência afetiva? Quando você estabelece essa conexão, você tem o real valor dos sentimentos, das emoções. Então, eu posso citar aqui, quer ver? Ó, você vai compreender a importância deles todos, tá? Então, é o amor, a autoestima, afeto, inteligência emocional, a alegria de viver, autovalorização. Então, tudo isso vai formar a consciência afetiva. Por quê? Começando pela inteligência emocional. O que é, na prática, a inteligência emocional? É você saber lidar de forma equilibrada com as coisas, os desafios que aparecem na sua vida. Nós vamos até fazer uma live sobre esse tema em específico, né, que é a inteligência emocional, que é um tema muito vasto, mas a Sil acabou citando aqui neste exemplo. É porque é uma parte muito importante, né, da Sim. inteligência, da consciência afetiva. Consciência né? afetiva. Então, assim, você tem que saber ter essa sabedoria de lidar com essas questões emocionais, seja em relacionamento, seja no trabalho. É muito importante você buscar o seu equilíbrio, a conexão com o seu eu superior, a ligação do seu chakra cardíaco, que aqui é o chakra cardíaco onde estão, né, as emoções, a gente saber dosar a parte emocional com a parte racional. Tem que haver esse equilíbrio. Seria o cérebro emocional. Exatamente. É isso mesmo. Boa definição, gostei disso. Então é assim, muitas vezes a pessoa tá naquele automatismo da vida, né? E ela vai passando por situações, e existem tipos de pessoas. Tem umas que estão feridas, machucadas, com aquela mágoa guardada no coração, mas acaba não contando para ninguém, muitas vezes para não arrumar mais problema. Vai contar para um amigo ou para uma família, um parente, você vai arrumar 2 problemas, né? Ou para não demonstrar também fraqueza, né? Exatamente. Então, fazendo parêntese, aconselho procurar um terapeuta, um psicólogo para poder identificar com você aquilo que não está bem, né? Que está te fazendo bem. Então, ela vai passando por cima de tudo isso e vai acumulando tudo isso no coração, na mente. Ela não consegue resolver sozinha, mas ela acaba por ignorar, né? E vai só acumulando aquilo e vai somatizando em doenças, tá? Ou então é aquela pessoa que está tão perdida em si mesmo que ela não presta atenção nela. É só no exterior, é nas outras pessoas. Ela não se autovaloriza, não se reconhece. E ela fica tão perdida nesse mar de emoções conturbadas que, se você perguntar o que você gosta de fazer, o que te dá prazer na vida, ela vai parar, ela vai ficar pensando por alguns minutos, vai responder, né? Via de regra isso, eu não sei. Você está feliz no seu trabalho, né? Você está feliz na sua vida cotidiana, né, com a maneira que você lidar com as coisas, como que você responde, né, aos desafios da vida. Você está enfrentando de verdade ou você está se escondendo, procurando se fazer de vítima às vezes, né? E aí vai uma coisa também, muitas vezes ela deposita no outro o poder da solução dos seus problemas. Deposita no outro a responsabilidade de preencher a carência emocional que ela tem. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque cada pessoa é um ser único e cada pessoa também tem as suas questões. E o que acontece? Você está sempre esperando que o outro resolva, que o outro faça, que o outro te dê colo, carinho. Sim. E muitas vezes ele não está nesse momento. Muitas vezes ele também está precisando daquilo.
Então, a pessoa não se preenche de sentimentos de amor próprio, né? E não tem nem consciência que ela é uma pessoa carente emocional. Ela não tem essa consciência. Porque se você adquire esta consciência afetiva, você pode até buscar uma ajuda, não é mesmo? É Agora, verdade. se você nem sabe, né, nem imagina que você tem, fica difícil, né? E ela se desvaloriza demais. Silvio, só um ponto aqui. Hum. Todos esses vídeos que nós estamos fazendo, e esse vídeo em especial, falando dos tipos de consciência, ele começa justamente no que a Sil comentou aqui. Você tem que, primeiro despertar, é você olhar para dentro de você, da sua alma, e começar a fazer uma faxina ali, né? Fazer Com certeza. de cada ponto. Então nós estamos hoje falando de cada ponto, né? De cada consciência. Então o primeiro passo é esse. Exatamente. Tá? Outra coisa, são pessoas que têm compaixão com muitas pessoas, que perdoam muitas coisas, mas elas não são capazes de se perdoar. E ter compaixão, compreensão, paciência com ela mesma. Então isso aí no caso é a falta de consciência com você mesmo, ou seja, é o lado negativo desse tema que nós estamos falando, da consciência afetiva. Exatamente. Tá? O que a pessoa, para ela ter realmente consciência, ela tem que começar a enxergar, como você disse, olhar para dentro, fazer um balanço, uma autoanálise e ver que ela não é só uma pessoa que tem erros, ela tem muitos acertos, mas ela é tão autocrítica, ela se cobra tanto, que ela não vê, ela só vê o que ela faz de errado. Então, para atingir essa consciência, vamos ter paciência conosco mesmo. Vamos ter essa boa vontade que a gente tem com os outros, né? Essa paciência. Essa positividade de Exatamente. Saber que erramos, acertamos, e a vida é assim. E a cada erro você aprendeu. Então, não precisamos se preocupar com o julgamento, porque a sociedade julga muito as pessoas, né? Nos julgam muito, né? Então, não precisamos se preocupar com o julgamento. Se importe, sim, quando você acerta, comemore, mesmo que for se elogie. Mesmo que for uma pequena vitória, uma grande vitória, comemore, fique feliz com você mesmo. E quando você errar, serviu de lição para você, foi um aprendizado, mesmo que seja dolorido naquele momento, mas você ficou mais forte, você vai criando carapaça, você vai ficando mais forte mesmo, para enfrentar novas situações. Então não se preocupe com julgamentos, e sim com o aprendizado, e a experiência vai chegando. E principalmente cuidado com a autocrítica demasiada e o autojulgamento. E autocondenação, que é ainda pior, né? Sim, então olha para você ver quantos pontos tem, isso nós falamos alguns, referente à consciência afetiva. Então, quando você for pegar esse assunto para se autoanalisar, vai com calma, vai analisando ponto a ponto e ver o que você precisa só melhorar e segue em frente. Exatamente, tudo no seu tempo, com calma, com tranquilidade, suavidade e paciência consigo mesmo, isso é muito importante. Sim. Um outro tipo de consciência é consciência ambiental. Importantíssima. O que é consciência ambiental? É compreender a importância do meio ambiente na sua totalidade, na sua vida cotidiana. O que significa isso? É entender que você é parte de um coletivo, né? Então, muitas vezes você não pensa que é aquele papelzinho de bala que você jogou na rua, pensando que alguém vai vir e vai varrer, não tem importância, é só um papelzinho, né? Então, aquilo, você imagina se todas as pessoas vão pensar da mesma maneira, né? Outra coisa que eu já vi várias vezes, a pessoa tá lá no carro e aí abre lá o vidro e joga latinha de refrigerante, de cerveja, joga assim na rua, né? Não pensa que aquilo
E eu já vi várias vezes acontecer também, um bichinho, um gatinho, um animalzinho vai lá com sede e vai tentar tomar aquele refrigerante, aquela coisa que ficou lá e se corta todinho, É né? verdade. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, para a sobrevivência do nosso ecossistema, porque o planeta é a nossa casa. Você faria isso na sua casa? Jogaria lixo no chão da sua casa, latinha, né? Você faria isso? Eu aposto que não. Mas por que fazer isso com a sua cidade, seu bairro, seu planeta? Temos que ter essa consciência ambiental também, que é muito importante. Outra coisa, reciclagem do lixo. Isso é importantíssimo, porque é uma coisa que não nos custa nada e o planeta agradece. Então vamos criar essa consciência ambiental, vamos pensar no coletivo também. E para pessoas que têm cargos importantes, que têm poder aquisitivo maior, que cuida de indústrias, que cuida, assim, que trabalha com questões ambientais, esses também têm uma responsabilidade muito grande, né, para montar uma fábrica, né, para não deixar os resíduos serem jogados nos rios, Não poluir o não ar. poluir o ar. Então essa coisa que a gente, todos esses ensinamentos que a gente aprende na escola normalmente, né, mas quando a Exatamente. gente está na vida adulta, muitas vezes nós estamos numa posição de comando, numa gerência, né, ou fazendo parte de uma equipe que trabalha ali diretamente com animais, com a natureza, com alimentos, né? Então, precisamos preservar sempre o verde, que é o ar que a gente respira, é a água que a gente bebe. Então, são muitos fatores que a vida vai levando a gente e essa consciência está dentro de nós, né? Então, realmente qual o valor que você dá para a natureza? Então, temos que refletir e ter consciência Exatamente, ambiental. ensinar as nossas crianças desde pequenininhas, Sim, né? Essa necessidade de pensar no coletivo também, né? sim. A educação vai começar em casa, Sim, desde é pequenininho. dos pequenos atos até os maiores, como a gente exemplificou aqui, né? Uhum. E aí nós vamos falar agora da consciência assistencial. Olha, isso é coisa muito importante. É aquela que promove a assistência por meio do desejo de auxiliar o próximo. Isso é super importante, né? Compreender as necessidades alheias e ajudar de tal forma que você ensine a pessoa a resgatar o seu alto valor. Porque às vezes a pessoa está numa situação tão difícil, tão degradante, tão humilhante, que ela esquece que ela é um ser divino, criada à imagem e semelhança de Deus e nosso irmão. Mas ela, naquele momento ela está tão necessitada, tão carente de coisas materiais também. E principalmente porque você não pode chegar e quando a pessoa está com fome, querer falar das coisas do universo, do Criador, sem antes dar um prato de comida, não é? É verdade. Então a gente tem que ter essa consciência e resgatar esse valor que a pessoa tem, que todos nós temos. Nunca, nunca, nunca subjugar e nunca subestimar. Porque às vezes a vida coloca as pessoas numa situação um pouquinho mais desafiadora para que ela aprenda a reagir, para que ela aprenda com aquilo. Mas muitas vezes ela precisa de um norte, alguém que estenda a mão. Então você vai estender a mão no primeiro momento, mas depois vai auxiliar a resgatar o alto valor e vai estimular para que ela consiga fazer as coisas por ela mesma. Então, como o Mestre Jesus já dizia, ou quase que não sai, como o Mestre Jesus já dizia, né, nós devemos não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Não é mesmo? Então, no primeiro momento, a pessoa está naquela... Vamos dar os primeiros socorros, vamos dizer assim, né? Sim. Ela precisa do alimento, precisa de uma roupa quando está frio,
mas depois a gente vai introduzindo também a parte espiritual, né? Da espiritualidade maior, não querendo levar para esta ou aquela religião, tá? Mas mostrando a espiritualidade maior, os desejos do Criador, que é o quê? Compaixão e perdão, e auto-perdão também. Amor, né? Exatamente, amor. Amor ao próximo, isso, né? Isso exatamente. fala muito de essa consciência assistencial, é você amar o seu próximo. Você exatamente. tem aquele olhar amoroso, né? Não ficar julgando se a pessoa é isso, é aquilo. Se ele fizer isso, aí eu vou ajudar. Né? Então, claro, cada caso é um caso, você tem que analisar também para você não fazer um papel ali de bobo, né? E tem uma coisa muito importante de falar aqui também, sabe? A gente tem que estimular a capacidade de reação e superação da pessoa. Mas tem uma outra coisa ainda, tá? Muitas pessoas costumam fazer esse auxílio, essa ajuda, né, assistencial para se autopromover. É verdade. Então, duas coisas. Para a pessoa que está ali necessitando lá do prato de comida, do agasalho, vai ser bom porque, né, ele está necessitado. Sim. Só que assim, o valor perante a sua evolução espiritual, o seu aprimoramento espiritual não vai ser tão grande assim. Então, vamos fazer pelo desejo de se sentir bem em poder auxiliar uma pessoa que está precisando naquele momento, porque tenha a certeza, é muito melhor você ajudar do que ser ajudado. Isso é certeza, tá? E assim, como temos no Evangelho também, segundo o Espiritismo, uma máxima lá que é assim, deixa eu ver se eu vou falar direitinho. A mão esquerda não precisa saber o que a direita faz, o que a direita dá. Sim. Então, todos os ensinamentos que a gente tem da espiritualidade, e seja de qualquer filosofia, cabe bem para a gente encaixar nas situações que necessitam de consciência, amor, paz, bem-estar. É verdade. Então, e o lado, tudo que nós falamos aqui, que a Sil falou, para que possamos ter consciência. Né? Agora, quem não tem consciência é uma pessoa que não está nem aí para o próximo. Se ela vê uma situação ali que a pessoa está correndo perigo, ela não está nem aí. Ela é uma pessoa fria, é uma pessoa que não tem sentimento, né? Que não se preocupa com o animalzinho, não se preocupa com a natureza. Então, esse tipo de pessoa não tem consciência. Então, se você está nesse caminho, é o momento de parar, refletir e começar a agir dessa forma. Porque assim também a lei da ação e reação, ela funciona. Então, uma hora você ajuda alguém e uma hora alguém vai te ajudar, quando você menos esperar. Exatamente, né? São Francisco já dizia, né? É dando que se recebe. São Francisco de Assis, é dando que se recebe na oração dele, né? É isso aí. Tem mais alguma coisa, Silvia, na sua... Agora aqui na minha lista, sim, são essas para hoje. Para hoje, né? Nós separamos, temos muitos pontos para falar. Sim. Vamos detalhar em mais vídeos para não ficar muito longo, né, e muito chato também de ficar assistindo vídeo, né? Muitas coisas para despertar a consciência. Esse assunto é longo e tem que ser estudado mesmo. E estamos trazendo de uma forma bem tranquila, através de exemplos práticos, né, para o entendimento ficar mais fácil, né? Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar aqui um pouco sobre a consciência cidadã. Então, assim, essa consciência ela surgiu lá na Grécia, na época, né, na Grécia Antiga. O pessoal se reunia nas praças, né, para discutir sobre a sociedade. Como que nós vamos, quais seriam as leis, os costumes, né? Começou lá atrás. E isso aí foi crescendo até que chegou nos dias de hoje, né, com direitos e deveres. Então, consciência cidadã é que temos, né, direitos e deveres a cumprir. Então, vamos pegar alguns exemplos. Então, nós temos direito à liberdade, direito à vida, direito à igualdade, direito à moradia,
a educação, saúde, dignidade, né? Ter noção que uma atividade, uma atitude pode nos favorecer ou prejudicar, tanto nós quanto outras pessoas, né? Tanto favorecer ou prejudicar o bem-estar das pessoas. Então, temos que ter essa consciência do coletivo, de sermos cidadãos, amando uns aos outros, respeitando, né? Porque é claro que temos opiniões diferentes sobre diversos assuntos, né? Mas essa consciência é muito importante para podermos viver bem. Para quem trabalha em cargos públicos, né? Nos diversos ramos por exemplo, da política, da economia, né? Um assistente social. Então, sempre ter essa consciência de olhar o seu próximo como um irmão, como uma pessoa que está precisando de um favor, de uma ajuda, né? Mesmo que seja gratuito, você está lá para ajudar, para poder exercer o seu papel de cidadão. Esse seria o ensinamento na cartilha, né? Mas a gente sabe que na prática isso não acontece, né? É verdade. É assim, é um desafio, né? Que a pessoa tenha essa consciência quando não está na mesma posição do outro, né? Sim. Então, por isso a gente tem que despertar essa consciência cidadã. Importantíssimo e está ligado com tudo que a gente falou, né? Sim, uma coisa liga na outra. E não tem nada a ver com política, nada a ver com o lado esquerdo, lado direito, nada disso. É você olhar para o seu irmão e, se você trabalha num cargo público, né, na saúde, atenda ele com amor, com carinho, né, como se fosse o seu pai, a sua mãe ali. Exatamente. Né? Se você está em algum outro local, né, que você é um agente de trânsito, procure ser coerente, né? Procure dar orientação, oriente as pessoas, que muitas pessoas precisam de orientação, não ali de penalidades, né? A orientação, a educação, ela vem, começa em casa, quando a gente é criança, mas também na fase da juventude e também na fase adulta, né? Nós estamos sempre aprendendo e é uma oportunidade de você ensinar, que é muito bom também. Com certeza, isso é a consciência. Você ter consciência. Inteligência, nossa, esqueci a palavra. Emocional. Inteligência emocional, ter essa Emocional. consciência, né? Sim. Ser assertivo. Sim. Se colocar no lugar do outro também, Empático. sem julgamento, né? Às vezes a pessoa cometeu uma infração, mas se coloca no lugar dela. Se você tivesse lá, você fizesse a mesma coisa ou até pior, né? Então procure entender com calma, com tranquilidade, né? Passa a orientação do que é certo para a pessoa, né? Aí isso é ter consciência cidadã. Outra consciência é a consciência cívica, né? O que é a consciência cívica? Vou dar um exemplo para ficar mais prático. Por exemplo, o voto, quando tem eleições, né? Voto para presidente, para prefeito, governador, né? Deputados, senadores, tudo, né? Então você ir lá cumprir o seu papel, né? Nós vivemos na sociedade, nós precisamos ter as nossas obrigações, né? Porque não adianta você só querer direito, meu direito é isso, tenho direito a isso, tenho direito àquilo, tenho direito, mas e os seus deveres? Você tem que ir lá cumprir também. Às vezes até meio contra a vontade, né? Mas você tem que ir. Por exemplo, o alistamento militar, você tem que ir, se alistar. Tirar um RG, um CPF, uma certidão, quando você casa, você vai lá registrar no cartório que você está formando uma família. Ali você está exercendo a sua consciência civil, né? E também os agentes, eu sempre cito aqui os agentes públicos, porque eles cuidam de muitas pessoas. A função deles também é essa, né? Então eles também têm que ter essa consciência de sempre tratar as pessoas com amor, com carinho, com dedicação, né? E boa vontade. Boa vontade, e mais além, sem egoísmo, sem pensar em poder, em corrupção, que a gente vê muito, né?
sem fanatismos, nem religiosos, nem políticos, né? Manter essa serenidade, né, de opiniões para que você tenha a consciência na essência da palavra. Você está exercendo o seu lado civil sem prejudicar ninguém e amando o seu próximo. Despertando sempre a consciência. Despertando sempre a consciência. É isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Temos uma sequência de vídeos falando dos vários tipos de consciência. E esse vídeo é o vídeo número 2, parte 2. Na semana que vem nós voltaremos com mais informações sobre o despertar da consciência. Fiquem todos na vibração da luz e do amor. Gratidão. Até a semana que vem. Gratidão.